Aê! Estamos ao vivo? Eu acho que estamos ao vivo, né? Beleza, beleza. Estão todos bem? Todos me ouvindo? Aquele teste de áudio costumeiro no começo da live. Beleza, beleza? Vamos lá. Júlio César, boa noite. Regiane, boa noite. Vamos lá. Beatriz sempre está aí, boa noite. José Márcio, boa noite. Camila Chagas, boa noite. Clara, boa noite. Helena, Pamela, Júlia, Felipe Paschini, Fabrício, Camila, Lindinês, Ana Karina, Luiz Fabrício, beleza, pessoal. Anne, boa noite. Jamile, Lucas, ó, tem um pessoal novo, cara. Quem é a primeira live, coloca ali, ó, primeira live, né? Para eu saber se, né, quem... Porque tem uma galera aqui que eu já tô escolado já, o pessoal que tá direto. Mas eu queria saber aí quem é primeira vez aqui. Brenda, boa noite. Tem bastante gente nova, parece, né? Priscila, boa noite. Alunos da Faculdade América. Ah, beleza, Priscila, que bom. Nossa, que responsabilidade. Professora de estruturas e arquiteto dando aula sobre estrutura. Nossa, fazendo live sobre estrutura. Vamos ver como que vai ser isso, né? Calma aí, deixa eu só ajustar um negócio. O negócio ao vivo é só para dar treta. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aí o pessoal que é recém-chegado, que é da Faculdade América, aí a gente vai ter uma live logo, né? Daqui uns dias. Então, já vão se preparando aí. Bom, a conversa de hoje, eu achei bacana que veio pessoal de outros lugares hoje. Vamos lá. Vivian, boa noite, pessoal chegando. Todo mundo tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo normal? Então, beleza. Então vamos meter bala aí. Samuel, sempre presente aí. Vamos lá. Tá, deixa eu só fazer a transição aqui. Isso aí, beleza. Vamos começar, pessoal. É o seguinte, a gente já conversou outras vezes a respeito de estrutura, mas dessa vez vai ser uma live meio teste, assim. Porque esse é um tipo de assunto que, ao meu ver, deveria ter um feedback imediato. Vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem ou não, mas aqui no YouTube tem um delay de uns 40 segundos a 1 minuto de eu falar aqui e a transmissão chegar em você. Então é o ao vivo, mas assim, né? Tem um delayzinho aí de uns 40 segundos. E até você digitar uma resposta e eu ler, tem mais outros 40 segundos. Então, esse lance aí é meio tenso no chat, tá? Dentro da comunidade lá, eu acho que ia ser mais fácil, porque a gente ia fazer uma videochamada e tal, e esse é um dos temas que arquitetos têm mais dificuldade, e que torcem o nariz, assim, né? Bom, e é um tema de extrema importância para estudantes de arquitetura, para profissionais de arquitetura, é de extrema importância. Vamos lá. Então, dimensionamento de estrutura para arquitetos. Antes disso, eu queria já lembrar aqui de que no dias 3, 4 e 5 de novembro, daqui 2 semanas, eu vou fazer a Semana da Metodologia de Projeto, que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou mostrar para você um passo a passo do processo de projeto. Aquele passo a passo que muitas vezes na vida acadêmica a gente não tem. Eu não tive, por exemplo, e eu acho que a maioria não teve. A maioria começa a fazer o projeto assim, tem um terreno, tem um programa, faz o projeto do jeito que sua cabeça ordena. E projeto tem método, tem meio, tem modo, né? Então, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, vai rolar aí a Semana da Metodologia de Projeto. Convido a todos os presentes a participarem. 100% online, 100% gratuito. Se você está aqui hoje, em breve você vai receber um e-mail, alguma coisa assim, ou ver lá no Instagram ou no grupo do Telegram os comunicados sobre a semana, tá? Então você vai ser informado sobre isso aí, não se preocupe. O tema de hoje, eu peguei a bibliografia aqui do Iopanã, né, que é a concepção estrutural em arquitetura. Cara, esse livro é fantástico. Ele não é um livro de cálculo estrutural. É um livro de entender como o sistema estrutural funciona. Isso para arquitetos é essencial. Antes de você conseguir calcular perfeitamente a coisa toda, é necessário que você entenda o funcionamento do sistema estrutural. Entenda o correto funcionamento. Não adianta você ficar fazendo cálculo
se você não sabe como aquilo está funcionando. Senão você abstrai toda a realidade, só faz o cálculo e depois não sabe aplicar aquilo. Tá? Então, esse livro do Yopanan recomendo muito. Esse outro livro aqui, Fundamentos de Estruturas, é um programa para arquitetos e engenheiros que se iniciam nos estudos das estruturas também. Apesar de ter já um pouco de dimensionamento. Tá? Duas bibliografias que ordenam aqui a nossa conversa de hoje, mas lembrando que isso aqui, né, não tem a intenção de falar assim, olha, com esses cálculos básicos que eu vou passar para você hoje, não tem a intenção de substituir toda a disciplina de sistemas estruturais, não, claro que não. Isso aqui é algo só para te ajudar a te ordenar, né, a você saber e ter controle da forma, do volume, da plástica, da estrutura, ainda no estudo preliminar. Para não acontecer aberrações que você faz lá e depois chega um engenheiro e me enche de pilar lá e você fala assim, esse cara me ferrou a vida, encheu de pilar. Não, na verdade você ferrou a sua própria vida. O engenheiro só revelou que você estava ferrado, porque muitas vezes você já se ferrou sozinho. Quando você concebeu a arquitetura sem pensar na estrutura, e depois o cara não faz milagre, velho. Ele só dimensiona a estrutura. E se você não concebeu a estrutura, o engenheiro ele tem que conceber a estrutura num projeto que já está pronto. E aí muitas vezes acontece aquelas coisas que os arquitetos ficam putos, assim, que tem um pilar onde o arquiteto não queria que tivesse. Na verdade, aquele pilar já ia estar lá, já estaria lá. Só que, você não previu, né? O engenheiro tem que locar aquilo, tem que tornar a estrutura possível. Né? É claro que existem bons engenheiros e engenheiros ruins, assim como existem arquitetos bons e arquitetos ruins. Né? Mas a gente conhecer de estrutura é a nossa obrigação, é obrigação que você saiba. Né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui, quem não assistiu a live 15, eu recomendo que veja. A gente está aqui hoje na live 19, mas eu recomendo que veja a 15, que eu faço uma distinção bem clara entre concepção estrutural e dimensionamento estrutural. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de dimensionamento. Tá? Então vamos lá. Quem deve conceber a estrutura? É um trecho do livro do Yopanan. Toda forma tem uma estrutura e toda estrutura tem uma forma. A estrutura e a forma são um só objeto. E assim sendo, conceber uma, né, implica em conceber a outra e vice-versa. A forma e a estrutura nascem juntas. Logo, quem cria a forma, cria também a estrutura. Isso aqui é muito real. Muita gente pensa que o arquiteto faz a forma e o engenheiro concebe a estrutura. Na realidade, o engenheiro deveria dimensionar a estrutura e não ter o trabalho de concebê-la, porque a concepção da estrutura implica na concepção da forma. E é por isso que muitas vezes tem uma rixa entre arquitetos e engenheiros, que o cara vai lá e o arquiteto fez a forma dele e fala assim, o engenheiro estragou a minha forma. Não, esse cara aqui, ao conceber a forma, não previu a estrutura, né? Ele não estava sabendo se aquilo ia funcionar ou não. Muitas vezes isso acontece, o cara faz no 3D. Cara, 3D aceita tudo, velho. Aceita um edifício flutuante, sem pilares, aceita tudo. Aí vai para o engenheiro e não consegue aceitar isso, porque é fisicamente impossível, né? Então, essa questão de concepção, a arquitetura ela se concebe pela estrutura. Desde os gregos, quando você pega o Parthenon lá, aquilo é pura estrutura, cara. Aquilo é pura estrutura. E quando você pega outras obras que você conhece, e eu trouxe um exemplo aqui, Catedral de Brasília, um único elemento estrutural, um pilar inclinado aí, repetido N vezes, né, numa modulação radial, que conforma a obra. E aí o velhinho Niemeyer dizia que na boa arquitetura, quando a estrutura está pronta, a arquitetura já se faz presente. Isso nota que para além dessa estrutura da catedral, tem uns fechamentos em vitral, claro que tem algumas outras coisas, mas a forma é dada pela estrutura, né? A plástica é dada pela estrutura, o ritmo é dado pela estrutura, né? Essa questão da proporção, da harmonia, é gerado pela estrutura. E isso é inegável, pô. E daí, outra obra aqui, o MASP, da Lina Bobardi, para além da estrutura, fechamentos em vidro. É claro que depois o pórtico é vermelho, aquela coisa toda, tem pintura, mas a arquitetura, o volume, a plástica, a forma, é concebido pela estrutura. Então você, quanto arquiteto, muito provável que na sua vida profissional você não vai dimensionar a estrutura.
Mas se você não fizer um pré-dimensionamento, pode acontecer uma aberração de você prever um pilar X, aí chega lá na obra é 5 vezes a dimensão. Isso você sabe que corrompe a plástica, a forma, a estética, né? Arquiteto geralmente é muito ligado em estética. A estética é o último degrau que você alcança. Todas essas questões técnicas que vêm antes, pô, você tem que alcançar isso antes, cara. Para além de ser bonito, para além da beleza, que é inclusive o tema que vai ser da live lá com o pessoal da Faculdade América, que está presente aqui hoje, né? Arquitetura além da beleza. Bom, vamos lá. Visto isso, fica claro, né, que a forma é composta pela arquitetura. E quando você compõe a forma, você está compondo a estrutura, né? A forma é isso, é a estrutura. A arquitetura é a estrutura. A estrutura não é um elemento que vem depois. Isso tem que sair da cabeça dos estudantes e dos profissionais de arquitetura, que a estrutura é algo que vem depois do processo arquitetônico, depois do objeto arquitetônico pronto. Que, eu faço todo o objeto, depois eu vou salpicando pilares. Tá cagado isso. Você acha que o Niemeyer fez isso lá na Catedral de Brasília? Fez toda a planta primeiro e depois, eu vou fazer esses pilares assim. Você acha que a Lina Bobardi pensou o MASP sem pensar a estrutura, sem conceber a forma pela estrutura? Não, cara. O MASP é um exemplo clássico disso aí. São 2 pórticos gigantescos, né? E uma laje atirantada. Meu, é enorme aquilo. Tá, tudo bem, fora as dimensões, aquilo foi com certeza concebido através da estrutura, pela estrutura. A estrutura não é algo que vem depois. Tem que parar com essa merda de pensamento que a estrutura não é importante, eu faço a forma, depois o engenheiro que lute. Não é, velho. Não é. Se você faz isso, você bosta. Não faz isso, velho. Se você faz isso sem saber que é assim, tudo bem. Mas agora que você sabe, você veio aqui, sentou a bunda, assistiu. Meu, é fácil isso? Não é fácil. Não é fácil, demora muito. Né? Demora até você ter esse traquejo, até você ter esse conhecimento de estrutura, até você dominar isso realmente. Isso demora, leva um tempo. Mas se você não exercitar, simplesmente não acontecerá. Eu vejo vários arquitetos aqui na minha cidade, sei lá, décadas, né, de formado. E ainda fica nessa briga. O engenheiro tá me fudendo, tá colocando. Não posso falar palavrão. Tá me ferrando. Ferrando, eu acho que pode. Tá me ferrando e colocando pilar onde não devia. Cara, não tem isso, velho. Não tem isso, a não ser que o engenheiro seja muito ruim, então troca de engenheiro. Mas, na maioria das vezes os engenheiros estão certos, cara. E a maior barreira entre arquitetos e engenheiros é o sistema estrutural. E daí, para isso, hoje a gente está conversando aqui para você conseguir pré-dimensionar isso aí para evitar erros grotescos. Se você fizer esse esquema que a gente está falando aqui, na sua vida profissional, cara, isso aqui já vai aliviar a tua barra de um tanto que você não faz ideia. É a garantia de que não vai dar merda, entendeu? Então vamos lá. A gente vai falar hoje exclusivamente de concreto armado, de pré-dimensionamento de estrutura de concreto armado. A gente pode até falar de outros materiais, outros dias. Outro dia um cara me mandou uma mensagem lá, mas você vai falar de estrutura de concreto? Eu queria saber calcular tenso e estrutura. Daí eu falei, cara, estrutura tensionada, beleza. Você sabe calcular de concreto armado? Não. Eu falei, então, antes de correr, aprende a andar, entendeu? Faz as coisas, uma coisa de cada vez. E daí a gente vai falar hoje do conjunto basicão viga, pilar e laje, tá? É esse conjunto viga, pilar e laje que a gente vai falar hoje aqui. A gente não vai falar de fundação e tal, mas beleza, que a gente vai falar daquilo que está acima do solo, que geralmente nos interessa mais, tá? Quanto arquitetos, assim. E isso aqui, essa nossa conversa, não tem a intenção de substituir um projeto de estruturas, entende? Não tem a intenção de falar assim, o engenheiro não precisa. Claro que precisa, velho. Você não vai dimensionar, é um pré-dimensionamento. Eu vou falar um pouco do funcionamento das coisas e como que você pré-dimensiona essas alturas, essas dimensões, para isso não te ferrar o projeto. Porque acontece, numa residência geralmente não ferra. Mas quando você está fazendo um edifício, às vezes você tem um pilar muito robusto. E um pilar muito robusto num lugar que você não previa, um pilar assim de 60 por 1 metro, ele meio que mata um banheiro, ele meio que ferra com o ambiente, né? Principalmente para apartamentos que geralmente tem uma área reduzida, um pilar
né, de grandes dimensões, ele pode te ferrar. A altura de viga também, vai passar o forro, não vai, tem fiação. A altura de viga, às vezes, te ferra a vida também. Tem uma sala lá e tá passando a viga no meio, assim, ferrando o espaço todo. Então, é para esse tipo de coisa, esse conjunto viga, pilar e laje, para que você consiga dimensionar as coisas e saber que aquilo realmente está gerando o resultado que você espera, né? Então a gente vai ter aqui hoje noções de dimensões para a confecção do estudo ou do projeto arquitetônico. E o que isso ajuda? Que você tenha domínio da forma e da plástica desde o início. Porque se você não está alocando a estrutura, se você não está criando a arquitetura pela estrutura, você ainda está num processo muito manco da coisa toda, porque a arquitetura é composta pela estrutura, né? Desde do primeiro tratado de arquitetura lá de Vitrúvio, firmitas, utilitas e venustas, né? Essa solidez que ele se refere é a própria estrutura, é a própria materialidade estrutural da obra. Beleza? Tá tudo certo? Deixa eu conferir o chat aqui. De vez em quando eu vou ter que conferir para saber se tá tudo certo aqui. Beleza, parece que tá tudo certo. Vamos lá. Então vamos continuar. Desde os gregos... Agora vamos começar meus croquis rabisqueira. Tá visível isso aí para vocês? Porque... eu escaneei isso aqui e eu não sei se está 100%. Beleza, tá visível. O meu calunga grego ali tá desgraça, mas beleza, vamos continuar. Desde os gregos, esse conjunto viga-pilar existe. Esse conjunto, a arquitrave aí, ela existe desde essa época. Notem que os pilares são bem robustos por conta do material e as vigas não são longas, o ritmo apertado ali, né? Por quê? O granito não tinha essa resistência toda, que era o material que eles utilizavam. Então, o material não garantia uma resistência à tração, né? Se vocês estudarem em sistemas estruturais, lá tração e compressão. Compressão é o quanto o material aguenta ser apertado ou comprimido. E tração é o quanto o material aguenta ser esticado. Você pega e faz, por exemplo, o concreto, ele tem alta resistência à compressão, mas baixa resistência à tração. Quando combinado com aço, aí é foda, porque daí é resistência tanto à compressão pelo concreto e tração pelo aço. Mas agora, se você fizer uma barrinha de concreto assim, bem fininha, né? Beleza, 5 por 5 centímetros por 40, assim. Aí você pega ela, torce, você consegue quebrar isso, sem muito esforço. Porque o esforço, a tração, o concreto tem pouca resistência. Agora, se tivesse uma barra metálica no meio disso aí, e você concretasse, mas nem fodendo que você ia conseguir quebrar isso. Então, desde os gregos, esse esquema desse conjunto viga e pilar, tal qual a gente conhece hoje, já existe. Então, isso aqui é a base da base da base da base do cálculo estrutural. Vai estar lá, assim, 2 apoios, uma viga, e daí o professor chega para você e fala assim, calcula o momento fletor dessa bagaça, aí durante as aulas você fez tudo certo, aí chega na prova, você senta, se fode. Se for um professor sacana, ele dá uma questão, né? Aí com 2 perguntas, aí ou você tira 0, ou tira 5, ou tira 10. Os meus professores de estruturas eram assim, velho. Trauma. Até hoje, é muito engraçado isso aí. Bom, vamos lá. E daí eu fiz uma analogia com um troço que a gente conhece pra caralho aqui, que é tipo uma mesa, né? E esse lance de fazer analogias é bom pra gente enxergar. Porque o diabo do concreto armado não é um negócio do nosso cotidiano. A gente vive em casas de concreto armado, tudo bem, beleza, mas não é um negócio que a gente observa cotidianamente. E daí a gente não repara nisso. Agora a mesa, né, eu fiz uma analogia com a mesa aí. Os pés da mesa são os pilares. O tampo da mesa aí é a laje. E daí a gente tem na lateral ali aquele travamento que são as vigas. Qual é o lance? Deixa eu pegar uma folha do croquis que eu tava... Esses croquis sem vergonha. Se a mesa tivesse só os 4 pilares, ela ia flambar, ia ter esse movimento aqui, né? E daí ela ia ter essa deformidade. Então as vigas garantem aí na mesa que o plano não deforme, o tampo da mesa não deforme. E daí tudo no sistema estrutural é o caminhamento dos esforços ou das cargas que estão sob o objeto
para o solo. E daí tudo que você quer é fazer o cálculo possível para que isso aqui aconteça. As cargas que estão na laje, né, passam para a viga, que transmitem para os pilares, que transmite para o sistema de fundação e que transmite para o solo. E tudo que você busca é o equilíbrio dessa bagaceira, né? E daí, hoje eu não vou falar de sistema de fundação, mas só para a gente fazer uma analogia, a mesma coisa se você pegasse aquela mesa que eu mostrei o desenho ali e leva na praia, sei lá, areia. Aí você senta num dos cantos da mesa, afunda o pezinho na areia e ele vai afundar. E daí se você coloca uma sapata, você coloca, sei lá, um tijolo lá, um pedaço de madeira, uma placa, uma chapa, uma tábua, sei lá, e põe o pezinho em cima, beleza, você aumenta a superfície de contato, né? Aumentou a superfície de contato, você distribui melhor as cargas para o solo, e daí a mesa fica estável. É o esquema de fundação de sapata. Mas a gente não vai falar disso hoje, é só para eu elencar aqui que o sistema de fundação, embora a gente não vá abordar hoje, pode ser tema de uma outra live e tal. Beleza. E daí, aqui tem esse caminhamento dos esforços. Tem um tracejadinho ali, todo mundo tá entendendo esse croquis meio... o lance de fazer live é foda, porque tipo, eu não vejo a feição de vocês. Se fosse na sala de aula, eu olhava pro cara e já sabia, assim, não entendeu nada. Mas aqui não dá pra eu saber isso aí, então eu pressuponho que tá... fácil de entender. Beleza, é um esqueminha meio em corte aí e tal, do conjunto viga e pilar. E daí tem esse tracejado aí, que é a tal da flecha, que... seja qual for o material, ele tende, né, por questão da gravidade, ele tende a esse movimento natural aqui, essa deformação natural. O concreto ele é plástico, embora a gente entenda ele como muito rígido, mas ele tem uma certa plasticidade, né, ele tem uma certa elasticidade, né, e dentro disso, o que você quer? Que aquilo fique o mais estável possível, né? Só isso que você quer, calcular o suficiente para você saber as dimensões e saber que para em pé. Sabe como é? Bom, vamos lá. E daí eu fiz um esqueminha meio tosco aqui do esquema viga, pilar e laje. Antes eu tinha feito a mesinha aqui. E aqui eu fiz esse esquema de viga, pilar e laje desse modo aqui. Né? Só para você entender esses elementos de concreto armado, tal, não sei o quê, para não ficar um negócio tão abstrato. Beleza. E são esses três elementos que a gente vai aprender a dimensionar aqui hoje. Dito isso, a gente vai colocar aqui regrinhas. É claro que o professor de estrutura nessas horas arrepia os cabelos, velho, porque é claro que tem muito mais coisa envolvida. O que eu quero mostrar para você aqui hoje é para te facilitar a vida quando você estiver fazendo um projeto e pré-dimensionar isso. Se você pré-dimensionar isso aqui com essas coisas que eu estou te dizendo, quer dizer que isso não vai mudar nada depois que for para o sistema estrutural? Vai. Daí você fala assim, mas o que adiantou então? Geralmente vai mudar para menos. Geralmente a altura da viga vai ser menor, geralmente você vai poder mudar o FCK do concreto e ser um pouquinho menor, você vai poder protender e ser bem menor a espessura. Você entende? O que isso aqui garante é que você não faça cagada. Essa é uma live anti-cagada estrutural. Quando você for fazer lá seu projeto, é para não dar merda, tá? A grosso modo é isso, tá? É claro que o professor de estrutura assistindo isso aqui agora deve estar arrepiando os cabelos, mas são questões básicas para quando você estiver fazendo o projeto, você conseguir esse pré-dimensionamento rápido, assim, sem precisar ficar esquentando a cabeça. Cálculos muito simples que você consegue aplicar com rapidez e agilidade. Bom, então esse aqui é o primeiro caso, é o caso mais fácil, né? Uma viga biapoiada. Tem uma viga ali, 2 apoios, né? Então tem o comprimento total L e essa altura H. Como que você sabe a altura da viga no concreto comum, sem proteção, né? A altura é 1/10 dessa distância. Então é muito fácil de você fala assim, eu tenho um vão de 6 metros entre pilares, eu modulei lá e fiz um vão de 6 metros entre pilares. Beleza, a altura da minha viga é 1/10 disso, 60 centímetros. Então se você considerar uma viga de 60, né, beleza, vai passar no cálculo estrutural, via de regra vai passar. Por que eu falo via de regra? Porque depende muito dos usos. Você está fazendo um edifício residencial, beleza, vai passar. Agora você está fazendo uma biblioteca, não vai passar. Daí você fala, por que não vai passar? Porque para uma residência, o peso por metro quadrado é diferente do peso por metro quadrado de uma biblioteca. Então, quando mudam as cargas,
mudam esses cálculos, mas essa regra aqui não vale? Vale, cara, vale, porque ela vai te orientar na maioria dos casos, dos usos comuns. O que você já tem que saber de antemão, então? Se você for fazer o projeto e você precisa disso da estrutura, né, precisa já pré-dimensionar a estrutura, você já pensa qual é o uso. Qual uso eu tenho? E daí, se você tem um parceiro que é engenheiro aí, né, você vai começar o projeto e fala assim, cara, eu vou fazer uma biblioteca. Quanto que eu considero de carga por metro quadrado aí? Aí o cara te informa, ou você pesquisa, né? Mas daí você já tem que se atentar. Se mudam as cargas, essas dimensões aqui que eu estou falando vão mudar. Mas essas regras que eu vou te passar hoje aqui são macetes aí de... para 90% dos casos, 95% dos casos. Beleza? Então isso aqui te ajuda pra cacete. Vamos lá. Isso aqui é o mais fácil, cara. A viga biapoiada tem esse comprimento L e a altura H. Essa altura H para concreto comum é 1/10 do vão. Para concreto protendido vai variar entre 1/15 do vão e 1/20 do vão. Você vai reduzir, por exemplo, se você tinha lá um vão de 10 metros, ficou uma viga de 1 metro. Dependendo do que for, a viga de 1 metro te arrebenta. Daí você fala assim, nossa, eu já vi várias obras assim e tal, que a laje parece tão fininha, né? Os pilares parecem, né? E as vigas parecem que não existem e tal, beleza? Daí você fala assim, como é que o cara fez? Tem várias questões, né? Ele pode ter invertido a viga, ele pode ter feito várias coisas, mas ele pode ter aumentado a resistência do concreto e feito a proteção. E o sistema de proteção, eu não vou entrar, né, nesses detalhes aqui, mas você põe um cabeamento que tem o mesmo sentido do diagrama das forças, estica esses cabos depois da concretagem. Concreta e estica o cabo, então ele fica tensionado por cabos, é um auxílio. E daí você consegue reduzir a espessura da altura da viga até a metade. Né, do que seria esse 1/10 aí, beleza? Às vezes você consegue até mais do que isso, mas depende muito da armadura que você vai usar, etc, etc. Mas o foco aqui se tem uma coisa que você tem que lembrar quando sair dessa live a respeito de dimensionamento da altura da viga 1/10 do vão. Velho, agora vamos parar aqui um pouquinho. Se você sair daqui hoje e gravar essa parada, já valeu. 1/10 do vão entre os pilares. Quer dizer que sempre não, mas se você fizer com 1/10 do vão, não vai dar cagada. Esse é um redutor de cagada de 95% dos casos. Então, né, se você é daqueles que anota aí, 10% do vão, quando biapoiado. Beleza? Deixa eu ver no chat se está tudo certo aqui e tomar um gole d'água. Vira e mexe, eu vou fazer isso aí. Beleza. Vamos lá. Continuando. Aqui é o mesmo desenho. Tem 2 apoios e uma viga. É o mesmo desenho, só que eu separei como se a gente tivesse cortado essa viga para você analisar cada lado do problema. Se eu cortei bem no meio, esse L ficou L sobre 2. Né? E daí eu tenho aí que, beleza, esse espaço aí dividido em 2, né? O que você entende disso aí? Se essa viga não fosse contínua e tivesse só o apoio na extremidade, aqui assim, tem um pilar e tem a viga. Esse movimento naturalmente aconteceria, não é? Você tem um apoio e essa viga só está apoiada aqui. Quando você solta a caneta aqui no caso, ela faz esse movimento. Beleza. Né? É isso que gera a tal da flecha que a gente tinha conversado. Isso aqui eu estou falando porque a gente vai falar sobre balanço. O balanço pode não ser uma desgraceira, né? Dependendo de como você fizer. Todo mundo acha que balanço é terrível, que não dá para calcular, que é um inferno. É claro que se você fizer um balanço de 50 metros vai ser um inferno, mas tem balanços possíveis e a gente vai ver vão econômico ou distância econômica para balanço também. Então vamos lá. Agora a gente vai calcular uma viga em balanço. Todo mundo acha que balanço é aquele negócio terrível, tal, do capeta, que é terrível para calcular, mas segue o mesmo princípio da viga biapoiada que a gente tinha visto até então. Então, nesse cálculo da viga aqui, algumas coisas vão mudar, né? Mas praticamente é a mesma coisa, é o mesmo esquema, é essa mesma aproximação que permite com que você faça alguns cálculos de uma maneira muito simples, tá? Muito simples, para te ajudar nesse processo de projeto.
Então vamos lá. Aqui a gente, não sei se está visível aí para você, tem o vão ali L1, que eu denominei como L1, e o L2. O L1, né, da mesma maneira que anteriormente, a gente vai usar a regra dos 10%. Então você tem ali L1, independente da distância que seja L1, por exemplo, 10 metros e daí 10%. Você vai ter 1/10 disso daí, é sua viga. Beleza? Né? Agora tem o tal do L2. Aí no L2, que é essa parte que está em balanço, aí tem uma pequena diferença. Né? Se você olhar ali, ó, L está definido como L1 ou 2 vezes L2. Vamos ver se você entende aqui por que 2 vezes L2. Deixa eu pegar uma caneta aqui de exemplo. Né? Deixa eu fazer a transição aqui. Quando você tinha uma viga, né, que ela era biapoiada, ela estava apoiada em 2 pilares, nesse mesmo esquema aqui, beleza, estando apoiada em 2 pilares, divide a carga da viga inteira para os 2 pilares. Então, a gente estava fazendo essa conta dos 10% aí e tal, e do comprimento total para 2 pilares. Mas agora vai ser um pilar apenas. Então tem apenas um pilar, e essa parte que está em balanço aqui, toda essa parte, então, toda a caneta aqui, ela está apoiada num único pilar. Por isso que a gente vai somar, né, a carga dela ou a distância dela, a dimensão dela 2 vezes. Beleza? Põe no chat aí se ficou claro para você. Se não ficou, a gente faz de novo isso aqui. Então, quando você for calcular L1, né, lembrando que cada parte da viga, cada seção dela, você vai calcular em separado. Né? A altura dela em separado, cada viga uma viga, beleza? Então aqui o L1 é a primeira seção da viga, essa distância é 10%. Daí é 10% também desse L2, só que para calcular o L do L2, né, a distância dele é 2 vezes L2, beleza? A gente entendeu o porquê aqui. Fica tranquilo? Aí, 2 vezes L2, você calcula lá os 10%, e beleza, você sabe a altura dessa viga. Então, agora nos seus projetos vai ser muito mais fácil, né? Você sempre tinha essa dúvida, faz uma parte em balanço, a viga continua a mesma altura, não continua, tal, como vai ser? E daí agora você consegue calcular. Beleza? Vamos lá, então. Isso para balanço de um dos lados. Eu esqueci de falar aqui. E aqui tem o balanço econômico, que é até 1/3 do comprimento total aí, tá? Então, fica claro por quê? O limite é 1/3. É claro que é dentro de um vão econômico aí. Você tem aqui, essa distância aqui é L. Se a gente dividir ela em 3 partes iguais, né, divide isso em 3 partes iguais, e pensa que esse pilar aqui, que está segurando aquela parte em balanço lá, né, ele segura uma parte igual a dele, né? É o esquema da gangorra, todo mundo já passou por isso. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Aquele esquema aqui, você está aqui, você já teve na escola, tinha um cara mais fortinho que você, sentou aqui e te prendeu na gangorra lá em cima. De repente o cara pula e pá, a gangorra cai de uma vez, beleza. Isso já aconteceu com você, com todo mundo já brincou de gangorra, beleza. Qual que é o lance da gangorra? Ela está apoiada no ponto médio, no ponto central, e daí você tem o mesmo peso para os 2 lados. Beleza, e manter isso em equilíbrio é mais fácil quando é assim. Agora, quando está em balanço, você tem uma parte que está aqui e uma parte em balanço. Quando você consegue deixar as partes iguais, né, tanto essa quanto essa igual, você consegue um equilíbrio estático aqui. E daí a gente tem outra parte igual a essa e outro apoio, outro pilar. Beleza, então por isso que fica aqui, ó, 1/3 de L total, né, 1/3 dessa dimensão total, esse balanço, beleza, tá? Então é um vão ou é uma distância aí de balanço dentro do possível e dentro da viabilidade econômica. Acima disso começa a ficar muito caro e você tem que lançar mão de outros recursos, beleza? Então vamos seguir. Aqui a distância, né, o cálculo para balanços em ambos os lados, né? Você tem 2 apoios e balanço dos 2 lados. Então vamos lá. Continua valendo aqui a regra dos 10%. Então, para calcular o L1, a distância L1, 10% disso aí. E para calcular o L2, que está as 2 distâncias iguais ali, né? Então, para calcular esse L2, você tem que fazer aquele esquema, 2 vezes L2, né? Para calcular essa altura. Você faz 2 vezes L2 e daí 10% dessa distância 2 vezes L2. Compreendeu? Por exemplo, se essa distância L2 aí é 2 metros,
Beleza. Aí você vai considerar como se fosse 4 metros, 10%, 40 de altura da viga. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Espero que sim. Bom, e aqui o balanço é de 1/4. Por que 1/4 não mais 1/3? Ora, se a gente pegar o L total aí, né? Tem um L total, e dividir ele bem no meio, e daí olhar só para um apoio, você tem um apoio central e a parte que está em balanço, né? Igual o peso dos dois lados. Fica claro isso aí? Né? Eu fiz um croquisinho aqui, talvez não fique lá muito, né? Não está bem proporcional, mas é a ideia que esse croquis seja esse desenho anterior aqui, como se eu tivesse partido a viga bem no ponto central e separado esses dois apoios. E daí a ideia é que essa parte fique em balanço aí e em equilíbrio, beleza? Tá compreensível para todo mundo? Espero que sim, vamos lá, vamos continuar. E daí aqui a gente está calculando, antes era biapoiado. E aqui tem mais, né, mais apoios. Quando a gente tem um apoio intermediário, a gente muda essa questão do equilíbrio. Porque quando era só biapoiada, você tinha a flecha só num sentido. Aqui, quando você tem mais de um apoio, né, quando você tinha lá só 2 apoios, né, tá a viga biapoiada lá, beleza, ali ia ter o comportamento dessa folha aqui. Claro que essa flecha, eu estou exagerando, né? Deixa eu fazer a transição aqui. Claro que essa flecha aqui eu estou exagerando, assim. Mas você ia ter essa condição. Agora, se você tem um apoio intermediário aqui, eu vou colocar a caneta, não sei se dá para ver aqui, né? A laje, ou a viga, ela vai ter esse comportamento, dependendo se os apoios forem ou não iguais. Se estiver bem no centro aqui, aí ela vai ter um outro comportamento, que não está dando para eu fazer com a folha aqui. Mas daí ela tem outro tipo de comportamento. Agora, quanto menos homogêneo for essa distribuição, ou menos homogênea for essa distribuição, mais complicado é essa questão do balanço e do contrabalanço, tá? Mas o que a gente tem que entender aqui é que esse pivô central, esse pilar central, ele vai funcionar como aquele pivô da gangorra. Tem partes que se equilibram. E qual que é a vantagem disso aqui? Antes a gente só fazia a distância, né? No caso tem L1 e L2 aqui, a gente só fazia essa distância e 10%. Quando você tem mais apoios intermediários, não é só biapoiado, né? Tendo mais apoios intermediários, o que muda? Um lado vai contrabalancear o outro. Então a gente tem que L1 aqui não é só a altura L1, é 0,9 vezes L1. É 90% da distância, aí você vai fazer 10% desses 90%. A mesma coisa para o L2. 10%, né, dessa distância 0,9 vezes L2. Ficou meio confuso? Se ficou, velho, faz o seguinte, para não confundir, ou se você achou, eu não vou lembrar disso aí, fixa o seguinte, é 10% do vão entre apoios. Daí você fala assim, mas aqui ia ficar menor. Ia ficar um pouquinho menor, né? 10% aí do vão a menos. Ia ficar um pouco menor. Mas para um cálculo aproximado, que é só uma aproximação necessária para você conseguir fazer seu estudo preliminar, é claro que isso aqui não poupa você de depois compatibilizar o projeto, entrar em contato com o engenheiro de estruturas, né? A intenção aqui é que você tenha domínio disso e que pelo menos você chegue numa medida aproximada, que garanto para você aqui que vai dar geralmente a mais, né? E diminuir depois é muito mais fácil, cara, né? Diminuir sempre dá, aumentar medidas é que é mais complicado, beleza? Então, se ficou meio ruim de ver isso aí, de entender isso aí, é 0,9 do vão quando tem mais de um apoio. Não, então faz 10%. Faz a regra dos 10% que não tem erro. Beleza? E daí isso aqui, entre L1 e L2, variações de no máximo, variação do vão de no máximo 20%. Por quê? Senão você tem situações muito distintas entre um lado e outro e esse contrabalanço não vai ser tão efetivo assim. Beleza? Então, nesse caso, a gente consegue até 20% dessa variação de vão. E daí tem outro caso aqui, que é com vãos assim, com mais apoios, né? 4 ou mais apoios. E daí os das extremidades são 0,9 vezes L, e os do centro, se tivesse outros, daí ia ser 0,8 vezes L. Mas, de novo aqui, você entendeu? Tipo, você vai calcular a viga 1, né? L1 tem, por exemplo, 10 metros. Aí, 0,9 vezes 10 metros dá 9 metros. Aí, 10% disso dá 90 centímetros a viga.
entra a regra dos 10%. A viga do meio ali, por exemplo, se fosse 10 metros também, a L2, você ia fazer 80% disso. Então você ia fazer lá assim, 80, né? L2 tem 10 metros, 0,8 disso aí beleza, 8 metros, desculpa. E daí 10% disso, 80 centímetros. Então as vigas ali ia ficar assim, se fosse vãos iguais de 10 metros, ia ficar 90, 80, 90. Mas se você quisesse fazer na regra dos 10%, você ia conseguir fazer assim, cada um tem 10 metros, 1 metro de altura para todo mundo. Você entendeu que daí você dimensionou assim, um pouquinho a mais, a viga ficou um pouquinho maior? Mas beleza, na tua obra depois se tiver que diminuir, ou no projeto de estrutura, quando vier lá a compatibilização, você vai falar, a viga ficou um pouco menor, não tem problema. O problema geralmente é quando a viga fica maior do que o previsto, né? Quando as dimensões previstas extrapolam, assim. E daí isso é problema. Aqui não. Então ficou tranquilo? Se fica confuso, regra dos 10%, velho. Fecha a conta e passa a régua, não tem dificuldade. Beleza? Agora a gente vai começar a falar sobre laje. A gente falou de viga. Essa regra dos 10%, cara, vai te ajudar muito na vida. Facilita pra caramba, assim, tá? Facilita mesmo, assim, muito. Pra caramba. Bom, vamos lá. E aqui a gente está falando de laje. Eu fiz um esqueminha ali, pilar 1, 2, 3 e 4, como se fosse uma laje retangular, de pilar nas extremidades, e a parte da ferragem está passando no menor sentido. Beleza? Então, isso aqui é muito mais fácil do que o caso das vigas, que ainda tinham alternâncias. Se a laje for maciça, você vai fazer esse menor vão, que é o sentido da nervura, né? O menor vão dividido por 40 vai ser a espessura da laje. Então você tem lá uma laje de 10 metros entre apoios, dividido por 40 vai dar lá 20 centímetros de laje. Mas isso para laje maciça. Então esse E, tem um croquisinho em planta e tem um croquis em corte. Imagina que é um croquis em corte, eu sei que tá terrível. Mas essa altura E, essa espessura E, é igual a esse L, essa distância L, sobre 40. Lembrando que, nesse caso, a distância é no menor sentido, tá? É no sentido da ferragem. Beleza? Fica claro isso aí? Né? É no sentido da armadura. E nesse caso aqui, ela tá armada, a laje está armada só num sentido. Beleza? Quando a laje é armada em 2 sentidos, geralmente os planos são ou quadrados ou muito próximos disso, para que você tenha uma condição ótima, tá? Desse funcionamento, de fazer o travamento aí em 2 sentidos, tá? De fazer, entenderam, né? Passar em malha, né? Beleza. E daí, aqui você diminui a espessura da laje, né? Essa espessura na laje maciça é essa distância, esse L, dividido por 60. Lembrando aqui que não é exato isso aqui. Depende, eu falei, tem um monte de variável, tem uma porrada de coisa, né? Não é assim, facinho. É só isso aqui, o engenheiro só faz isso. Não, cara, é claro que tem um número de variáveis para ser calculado é muito maior. A gente não está falando aqui de ação dos ventos, não está falando de carga dinâmica, não está falando do uso da edificação, não está falando de nada disso aí, tipo de solo, pelo tipo de fundação que vai ser. A gente não está vendo onde que vai ser isso aí, se tem como transportar esse material para lá ou não. A gente não está vendo nada dessas coisas, tá? A gente está fazendo uma regra que atende aí um dimensionamento que garante para você que está até maior, assim, a espessura maior do que realmente é depois de um cálculo apurado, né? E uma das funções do engenheiro é fazer esse cálculo para economia de meios, economia de recursos e de custo, né? Mas que isso aqui te ajude a não se perder nesse processo, tá? Então, para laje maciça, a gente tem aqui essa nervura, ferragem e armadura num sentido. E daí você pega essa distância do menor sentido, divide por 40 para saber a espessura da laje, ou quando está em 2 sentidos, você pega essa distância e divide por 60, aí você tem uma espessura menor. Beleza, que faz sentido, né? Armadura num sentido, armadura em 2 sentidos, tem mais armadura, né? Você tem uma espessura menor de laje. Só que, e depois se você fosse para a aula de orçamento, você ia ver o que compensa, né? De acordo com o vão, etc, etc. Isso tudo que eu falei até agora, tanto para pilares quanto para lajes, para vigas e para lajes,
são para vãos econômicos. A gente considera um vão econômico de concreto armado de até 7 metros. Tá? Então, até 7 metros você tem um vão econômico. Acima disso, você precisaria de outras tecnologias. Você precisaria ou protender, né? ou ter outro tipo de laje, a gente está falando de laje maciça, ou ter outro tipo de vigas especiais, verendel, etc, etc. E daí que é o que não é usual, assim, não é o 90% dos casos. Beleza? Então vamos continuar aqui. Aí a gente falou de laje maciça. Agora para laje treliçada, você já viu essa laje aí, ó, que pode ser tanto com um tijolo cerâmico aí, essa lajota cerâmica, ou pode ser EPS, isopor, tal, pode ser qualquer outra coisa. Que tem essas nervuras aí, que estão nesse menor sentido, né? E depois o tijolo e depois vem a capa de concreto. Beleza? Todo mundo, eu acho que já viu esse tipo de laje aqui. E nesse caso aqui, você divide, a espessura vai ser esse comprimento, no sentido da nervura, aí, no sentido dessa treliça, e dividido por 25. Então vai ser o comprimento L dividido por 25. Beleza? E daí a gente tem o caso abaixo da laje nervurada, né? Que daí vai ser, né, nesse tipo de laje, muitas vezes você não tem viga. Né? Porque no sistema comum você tem a laje com uma determinada espessura, a viga mais alta, beleza. Né? E aqui não, você consegue nesse esquema nervurado. É claro que aqui também tem vários outros condicionantes. Mas para você ter uma noção dessa medida, essa altura ou essa espessura da laje, né, vai ser essa distância L sobre 30. Beleza? Fica tranquilo? Fica, né? Eu acho que fica fácil de lidar com isso aqui. Claro que se vocês quisessem, a gente podia fazer o cálculo dessa parada toda para um vão de até 7 metros, não sei o que, a nervurada para vãos maiores e tal. Beleza, a gente podia até fazer todos esses cálculos e eu te mostrar isso tudo e tal, mas daí a gente sairia da intenção dessa live, que é te dar algumas coisas que você pode sair daqui e aplicar, entendeu? Para essas definições, depois o pessoal que é da Faculdade América aí, está presente, alunos da Priscila, vão poder discutir com ela depois. Vamos calcular isso tudo para comprovar tal. A aluna adora isso. Vamos lá. Aqui é um esquema de laje nervurada. Todo mundo conhece essa obra, né? O Salão Caramelo da FAUSP. E daí, isso aqui é para provar, cara, que isso que a gente está falando aqui hoje, do conjunto viga, pilar e laje, é o que constitui essa obra do Artigas, que você fala assim, cara, é fantástico isso aqui. Quem já visitou é fantástico. Olha a criatividade dele com a laje nervurada, que daí isso tem as clarabóias lá em cima e cada nervura dessa vira uma calha aí. Cara, é muito criativo, mas resolveu com um sistema simples, assim, relativamente simples. E daí se você vai fazer um projeto que você usa, essa laje nervurada e tal, ele tem uma determinada espessura. Ele tem uma determinada, nesse caso aqui, uma entrada de luz, etc. Isso tudo é pensado, né? Isso tudo aqui desde o início foi pensado estruturalmente. Não dá para pensar que o cara falou assim, aqui vai ser cobertura, fez uma linha só lá no CAD, depois ele falou assim, depois a gente vê. Não é assim, cara. É pensado desde o início estruturalmente. Só que é para mostrar para você que, quem já foi na FAUSP ou quem já pesquisou essa obra, saca que, tudo ali foi resolvido num conjunto estrutural desde o início. Para além da estrutura, poucas vedações, ou painéis, ou vidro, ou guarda-corpo. Né? A obra é concebida pela estrutura. E quando você faz todo um projeto e fala assim, eu vou fazer o projeto, mas depois eu resolvo a estrutura, meu amigo, não está fazendo a arquitetura. Porque a arquitetura é concebida desde o início estruturalmente. A estrutura é essa parte, né, primordial da forma e da arquitetura. Né? Não é aquilo que você necessariamente tem que ocultar na sua obra. Né? Não é isso. Utilizar a estrutura de maneira a compor a obra, de maneira a compor a arquitetura. Isso é muito difícil. Bom, a gente falou de viga e laje. Agora a gente vai falar de pilar. E pilar é uma treta um pouco mais intensa, assim. É um problema um pouco mais difícil. Eu fiz uma malha aqui de pilares, tá? Imagina que isso está em planta e tal, e eu fiz uma malha de pilares, os redondinhos ali os pontinhos são os pilares. E daí eu
fiz uma área de interferência ali, que é a área de contribuição de carga para aquele pilar, que é a distância média entre a viga que vai de um pilar a outro. E eu vi que isso aqui não ficou inteligível, e daí um pouquinho antes da live eu achei uma outra imagem, que é isso aqui. Agora melhorou muito, né? Tem aí 9 pilares, né? Vocês conseguem ver aí, eu não sei se dá para ler, P1, 2, 3, 4, 5, até 9. Tem 9 pilares, e depois tem uma malha na mediatriz das vigas, né? Que está demonstrando, então, qual é a área de contribuição, né? Ou a área de interferência de cargas naquele pilar. E o pilar do meio, aí no caso esse P5, é o que tem maior carga. Fica claro para vocês? Porque é o que tem maior área de contribuição. Ficou claro? Não, isso agora eu tenho que saber se até agora deu para entender. Lucas, em concreto inclinado protendido, seria ideal fazer uma laje inclinada? Não, a protensão, ela não garante que seja um trabalho melhor ou não para lajes inclinadas. Ela vai garantir que você tenha uma espessura menor, caso você necessite de uma espessura menor. Beleza? Vamos lá. O pessoal está conseguindo entender numa boa isso tudo aqui? Beleza? Não dá para eu ler todo o chat? Beleza. Tá. Ficou claro. Então, beleza. Eu fico um tempo porque tem esse delay. Essa área de contribuição aqui, ela é muito importante para a gente calcular a seção do pilar. A área de seção do pilar. Porque quanto mais carga, mais espesso é o pilar. É só isso. Aí você fala, cara, é só isso? Tá, mas qual que é a espessura do pilar? A gente vai chegar numa continha fácil aí também, né? Qual que é essa espessura? Quanto mais carga, maior é a espessura. Quanto mais pavimentos, mais carga, né? Você vê assim, se você já morou em edifícios, é bem provável que no teu apartamento tinha um ressalto de pilar, porque, né, você não ia conseguir fazer um pilar da espessura da parede no apartamento. Agora, se você mora em casa, é bem provável que esses ressaltos da estrutura não apareçam. Se você mora em apartamento, é bem provável que sim. Por quê? No apartamento você tem acúmulo de carga, acúmulo de pavimentos. Então os pilares chegando no térreo, subsolo, etc., eles são muito mais robustos, né? Muito mais espessos. E eles poderiam ficar cada vez menores. Quanto mais carga, mais espesso, mais robusto. Daí se for pensar por uma questão lógica, então o pilar do térreo tinha que ser maior, o do primeiro menor, do segundo menor, até chegar lá o da cobertura menorzinho. E quando você vê edifícios sendo construídos na sua cidade, muitas vezes os pilares têm a mesma seção de cima e embaixo, né? Mas por que diabo isso aí? Porque a caixaria também tem um custo. A mão de obra do cara que está fazendo ali, o tempo que ele vai demorar para fazer outra caixaria. E a caixaria, dependendo de como for, né, ou a forma do pilar, ele pode ter um custo semelhante ao custo do concreto. Então não compensa o tempo hora trabalhada mais o custo de uma nova caixaria ou fazer essas adaptações. Às vezes compensa concretar com a mesma forma várias vezes o pilar de mesma espessura, mesmo que lá em cima ele não precisasse ser tão espesso. Reparem nisso aí, é curiosidade só. A gente falando isso de que quanto mais carga, maior é a espessura do pilar. Por hora é isso aí que você tem que saber. Então a gente vai prosseguir aqui. A gente tem alguns dados. E aqui também o professor de estrutura vai arrepiar os cabelos, né? A carga por metro quadrado considerada aqui vai ser de 1.000 quilos, né, 1.000 kg-força por metro quadrado, que a gente vai considerar na sua laje. Você tem o térreo, tem o primeiro piso. Nesse primeiro piso a gente está considerando que tem 1.000 kg-força por metro quadrado. Nesse peso ou nessa carga, o que você está considerando? O peso próprio da estrutura, dos revestimentos, dos acabamentos, né, da mobília, dessa carga não prevista e tal, que você não tem certeza de quanto vai ser. Por exemplo, na sua sala pode ter um sofá só, mas na sua sala pode ter uma estante com livros. Livro é pesado pra caramba, né? Quando você faz mudança, a caixa de livro é desgraça. E daí, essa carga não é fixa, assim, depende de cada morador, depende de cada caso, né? Por isso que quando você está fazendo a edificação tem o tal do coeficiente de cagaço, que é o
ou chamado, também não pode falar com esse nome, né? É coeficiente de segurança. Né? Então a gente está considerando aqui para a conta ficar fácil e que está dentro de um limite aí, que é 1.000 quilos, né? 1.000 kg-força por metro quadrado. E aqui outro dado é a resistência do concreto para 10 MPa. Nota, é um concreto de baixa resistência. Vocês fizeram ensaios, lamp test, aquela porra toda, né? Já fizeram isso na faculdade, né? E daí a gente está considerando aqui um concreto de resistência de 10 MPa. É claro que você pode diminuir essa espessura aumentando, né, essa resistência do concreto para 25, 30, 40 MPa. Só que também aumenta o custo, a dificuldade, a plasticidade do concreto para trabalhar na obra. Tem todos esses fatores, né? O arquiteto fica muito nisso da forma, da plástica, etc. Mas nosso papel é entender como isso é executado na obra, né? E muitas vezes a gente especifica um concreto com uma determinada resistência e a galera no canteiro de obra sofre porque é pesado. Quem já viu, encher uma laje lá de concreto 30 MPa, 40 MPa, sabe que a plasticidade é outra, né? A dificuldade de manuseio, de trabalho é outra. Então a gente vai utilizar aqui um concreto de 10 MPa, que resiste a 100 kg força por centímetro quadrado. E é importante frisar, por centímetro quadrado. Então, na seção do seu pilar, cada centímetro, 1 por 1 centímetro, resiste aí, tem uma carga de 100 kg força por centímetro quadrado, tá? E daí a gente tem aqui, ó, a carga no pilar qual que é? E pilar você tem que calcular separado. E daí se você quiser um negócio para você não se ferrar, né, para você, eu quero dimensionar, fazer um só rápido, pega a pior situação, que é esse pilar do meio aí. Por isso que eu peguei essa imagem até, essa seção. É a pior situação, é o que tem mais carga, não tem? Os outros vão ser menores. Mas se você dimensiona com a mesma dimensão, depois o engenheiro vai diminuir esse pilar. E diminuir é sempre mais fácil, cara. Porque não prejudica a tua obra, né? Não te ferra a vida. Aumentar que é ruim. Quando você não tem espaço dentro do apartamento e aumentou o pilar, ferrou. Agora, quando diminui, você tem mais espaço. Beleza, né? Então, geralmente, eu não digo todos os casos, mas na maioria deles, quando a dimensão do pilar está maior, vai para o estrutural e volta menor, não tem prejuízo para você, tá? Geralmente não tem. Deixa eu ver se está no chat, está tudo certo aí. Deixa eu tomar um gole d'água também. Pode utilizar a viga invertida com viga convencional? Sim. Desde que ela chegue no pilar corretamente, lá tá, beleza. Você não vai fazer essa transição da viga sem apoio, né? Tipo, uma viga tá aqui, a outra vem aqui, assim. E daí essa junção aqui deve ser num pilar ou que se não for no pilar já é complicado, é outro tipo de cálculo. Mas sim, pode usar a viga invertida junto com viga convencional. O funcionamento é o mesmo, é só a posição dela. Claro, tem outras implicações, tá? Mas pode. Eu falo isso, tem outras implicações porque não é tão simples igual a gente está falando, mas para nós, arquitetos, entender esse dimensionamento, esse funcionamento básico é importante, tá? Esse tipo de dúvida é importante. Pode utilizar junto? Pode. No mesmo sistema? Sim, normal. Né? Vários arquitetos o fazem. Quando você fizer algum correlato, olhe lá no ArchiDaily, etc., onde você for, né? Geralmente tem plantas e cortes. Quando tem corte, você consegue sacar essas coisas, você fala assim, aqui tem uma viga invertida, aqui não, aqui tem tal coisa. Isso é comum que aconteça, tá? E é comum que, em alguns casos, a viga está invertida, em outros não. Tá? Por exemplo, garagem de subsolo. Geralmente tem aquela rampa e tem o pavimento de cima. Geralmente essa viga aqui, em cima da rampa, ela é invertida em edifícios. Por quê? Porque tem que dar uma altura maior para o carro passar na rampa. E se você não inverte a viga, você tem que aumentar a inclinação da rampa, ou o comprimento, etc. E dar uma série de outros problemas. É um artifício que você pode usar. Tranquilo. Vamos lá. Desculpa. Então, a carga por metro quadrado, 1.000 quilos. Desculpa. 1.000 quilos por, né? 1.000 quilogramas força por metro quadrado, e a resistência do concreto a gente tem aqui que vai ser de 100 kg força por centímetro quadrado. A carga no pilar é a área de seção do pilar vezes 1.000. Porque se em cada metro quadrado eu tenho 1.000 kg força, se eu tenho lá 10 metros quadrados para a área de interferência daquele pilar, qual é a carga naquele pilar?
10 mil metros, né? 10 mil quilograma-força. Ficou claro isso aí para você? Então a carga por metro quadrado é 1000. Aí você multiplica pela área de interferência daquele pilar. E qual que é essa área de interferência? É isso aqui, ó. Essa área azulzinha aí, mais escuro, vezes 1000. O que é 1000? 1000 quilograma-força por metro quadrado. É a carga que a gente está adotando aqui. Beleza? Isso é para todas as situações? Não, eu já falei que para biblioteca, para outros casos é diferente. Sei lá, você vai fazer um centro médico, aí tem um aparelho de tomografia, aí tem, sei lá, você vai fazer um hospital do câncer, aí tem a parte de rádio e não sei o que, tem uns equipamentos muito pesados. Beleza, aí é outra coisa, mas são casos muito específicos. Tá? E você sabendo disso, que são casos específicos, você já vai ficar atento. Quando estiver fazendo esse tipo de projeto, já vai consultar seu engenheiro, né, de confiança para você falar assim, ó, tal uso, né, quantos quilos por metro quadrado eu considero? E daí ele vai falar, considera 3 mil. Aí no lugar desse amarelinho aí que tá 1000 quilograma-força por metro quadrado, você coloca 3 mil, beleza? Só para você pré-dimensionar. Então vamos lá. A carga, primeiro a gente tem que saber qual que é a carga no pilar. Então a carga no pilar é a área de interferência, que a gente viu como desenha lá, vezes 1000 quilograma-força, beleza? E daí você tem essa carga do pilar. E daí como que você calcula a área da seção do pilar? Olha, se você tem essa carga e você achou quantos 1000, né, quilograma-força tem naquele pilar, você divide pela resistência daquele concreto, né? Que no nosso caso é 10 MPa, que é 100 kgf. Então é a carga do pilar CP sobre 100. Fica claro isso aí? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Continua lá, os dados vão continuar sempre iguais para você fazer aí esse macetinho, né? A carga por metro quadrado, 1000 kgf por metro quadrado. Depois a resistência do concreto, né? 10 MPa ou 100 kgf por centímetro quadrado. Se eu tenho uma área de interferência de 60 metros, beleza, tá lá, 60 metros. A carga no pilar é a área 60 vezes 1000. Né, que são 1000 kgf por metro quadrado. Eu tenho 60 mil kgf. Beleza, 60 mil kgf. A seção do pilar é a carga do pilar, 60 mil dividido por 100, que é a resistência, que dá 600 centímetros quadrados. Por isso que eu falei que tem que ficar esperto na unidade, né, que tá lá, a resistência do concreto, 10 MPa, 100 kgf por centímetro quadrado. E daí dá 600 centímetros quadrados. Né, que é a dimensão da seção desse pilar. E essa seção é 20 por 30 no caso aí. Aí você fala assim, mas tinha que ser 20 por 30? Não, podia ser quadrada. Aí você faz raiz de 600, beleza. Beleza? Ficou? Você conseguiu entender? E eu voltei aqui nesse slide para te mostrar aqui. Eu tenho um croquisinho aí da seção do pilar A por B. Quando você tem a seção quadrada, ela é ótima. Mas nem sempre você vai conseguir. Então, evitar proporções maiores do que 2:1, 3:1 no máximo. Por quê? Senão acontece o fenômeno da flambagem. Você calculou a seção do pilar, aí você faz um pilar de 5 centímetros por 1 metro. Isso não vai dar certo, velho, não tem resistência. É igual você pegar uma régua metálica, segura nas duas pontas, você pega lá a régua assim, segura e ela flamba, ela faz esse movimento aqui. E daí ela não pode fazer isso. Então, evitar assim... pilares para residências térreas, 14 centímetros mínimo. E daí você tem a alvenaria e tal, tudo que vai dar 15 com reboco, é 14 no mínimo. Né? Pela norma eu acho que dá um pouco mais, um pouco menos, não sei, mas é 14 no mínimo ali. E daí para 2 ou mais pavimentos, pelo menos 19. Tá? Porque senão você tem esse efeito de flambagem. Assim. Então, pelo menos 14 por 14, né, para um piso, e pelo menos 20 por 20 para 2 pisos. É claro que isso aqui, é igual eu falei, assim, dá de arrepiar os cabelos, falar assim, essa regra funciona para tudo. Não funciona. Mas é para você saber o mínimo, né, para você não dimensionar, principalmente pilares, para não ficar enorme ou para não ficar muito pequeno, beleza? Sempre lembrando aqui para vão econômicos de até 7 metros, porque daí você tem uma contribuição X para o pilar, se é um vão muito maior, você tem outro tipo de contribuição, e daí outros sistemas que são mais complexos. Mas se a gente for pensar, esse conjunto viga, pilar e laje resolve a maioria das obras de arquitetura que a gente conhece. Quem já foi aqui, sei lá, além do MASP, o MUB, Museu Brasileiro de Escultura, que é do Paulo Mendes. A grande viga, né? Um grande pórtico. Daí você fala assim, cara,
aquilo é uma solução estrutural? Sim, a gente podia até abordar um dia isso aí, porque tem os roletes na ponta tal, é só apoiado, é bem bacana. Mas era só para a gente entender esse conjunto estrutural, assim, conjunto viga, pilar e laje, um dimensionamento muito fácil, assim. Muito facinho. É claro que isso aqui não é assim, você vai sair daqui foda na estrutura, não. Você vai saber dimensionar o conjunto básico, viga, pilar e laje, para quando você estiver fazendo um estudo, para quando você estiver fazendo um projeto, você não passar vergonha, entendeu? E não só o fato de passar vergonha com outro profissional, nossos colegas engenheiros, não é só isso, cara. É que você tenha domínio do que você está fazendo. Porque quando você faz, você compõe algo, você precisa do domínio da espacialidade daquilo. E a espacialidade é interferida diretamente pelos elementos estruturais. É interferida diretamente pela espessura da laje, pela altura da viga, pela dimensão do pilar, pela posição do pilar. Né? Imaginem as obras do Mies van der Rohe. Cara, né? Todas elas moduladas, pilares delgados e etc. Claro que lá a estrutura metálica é outro caso, mas para ele atingir aquela espessura tão esbelta dos pilares, ele entendeu esse esquema de que a arquitetura é composta pela estrutura e que a estrutura interfere diretamente na questão plástica e formal da arquitetura. Né? Eu espero que hoje aqui tenha ajudado de alguma maneira. Né? E sempre eu digo isso aqui, e verdade, muito verdade. Projeto é o conhecimento posto em prática através de um método. Aqui a gente viu um método bem simples, de dimensionamento, mas que te ajuda pra caramba quando você está fazendo o objeto. Então, para vigas, jamais esqueça a regra dos 10%. Né? Não esqueça essa regra. Né? É a mais fácil, eu acho. Para laje maciça, divide o comprimento por 40. Né? Para laje treliçada, divide por 35. Né? Não, por 25. Para laje nervurada, divide por 30. Aí você sabe isso aí? Marca, tal. Beleza, fica ali já. Não precisa decorar, só marca. Faz um croquisinho, desenha. Para pilares, você calcula a área de contribuição deles, multiplica por 1000, divide por 100. Beleza, você tem a área de seção. É bem simples, são essas 3 coisinhas aqui que eu queria passar para você hoje para te facilitar pra caramba a vida como você está fazendo aí. E daí quando você está fazendo e tem... Claro que tem N outras coisas, tá? Para locação de pilares, para concepção da estrutura em si, N outros aspectos. Mas a gente falou hoje só de dimensionamento. De um jeito bem simples, até tacanho, mas que já evita que ocorra a maioria dos problemas. Se todo mundo fizesse isso que eu falei aqui hoje, desse pré-dimensionamento, antes de mandar para o engenheiro estrutural, cara, resolvia 95% dos problemas. Certeza. Você mesmo ia perceber falhas e problemas no ato de projetar. Você ia sacar isso aí. E sacando isso aí, você ia poder corrigir antes da merda acontecer. Aí quando você mandasse para o engenheiro, a compatibilização ia ser mais rápido, ia ser mais fácil, né? A conversa entre os profissionais ia ser melhor. Não ia ser essa briga de, o engenheiro colocou um pilar lá e eu não queria. Não é que você não queria, é que você não tinha previsto. Né? Então vamos lá. Conhecimento projeto é o conhecimento posto em prática através de um método. E, lembrando de novo, Semana da Metodologia de Projeto, né, dias 3, 4 e 5 de novembro, evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou trazer para você um método de projeto passo a passo. É claro que dentro dessa comunidade que a gente está conformando, quem for aqui da comunidade, já põe aí no chat comunidade, né, a comunidade da metodologia de projeto, onde eu vou passar um método de projeto passo a passo. Não é sobre dimensionamento de estrutura somente, igual a gente viu aqui, não é só... É claro que lá a gente vai conversar sobre a estrutura, porque se a arquitetura se compõe pela estrutura, ela está num método também, e daí é um método de projeto, um passo a passo daquilo que você deve fazer, para que você tenha resultados muito melhores em projeto. Vai ser uma semana que vai transformar o seu modo de ver projeto, o modo de projetar em arquitetura, totalmente gratuito esses 3 dias, para que você possa ter um contato com o método. Eu vou te apresentar um método de projeto que, com certeza, vai mudar seu modo de ver o projeto, o modo de projetar. E só desses 3 dias você já vai ter um resultado muito melhor. Então, participe, te vejo lá. Beleza, deixa eu olhar o chat agora se está tudo certinho aqui, se está todo mundo aqui. Valeu, pessoal. Dúvidas, perguntas? Tem uma galera aí
Essa live vai ficar salva, Bruna? Então, outra coisa sobre as lives. Um pessoal me pediu assim que eu tiro domingo, eu tiro a live do ar. Eu vou deixar até terça, de terça a terça. Aí quando eu fizer a outra live na terça, acabando a live eu tiro a anterior do ar, tá? Aí fica uma semana. Durante uma semana, cara, se você não tem tempo nenhum dia da semana, você nunca vai poder assistir mesmo. Então não faz diferença eu tirar num dia ou no outro. Então eu vou deixar uma semana, aí você tem o dia da sua preferência, se você não está assistindo ao vivo, está vendo isso aqui gravado, né? Você tem o dia da sua preferência aí para assistir. Vai ficar uma semana no ar e depois sai, beleza? Valeu, pessoal! Tudo tranquilo? Perguntas, dúvidas? É isso aí. Eu agradeço a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Dedicarem aí essa terça-feira para a nossa conversa. Lembrando que semana que vem a gente tem a live lá com o pessoal da Faculdade América, e daí depois eu mando o link lá para todo mundo no Instagram. E isso na segunda que vem. Na terça-feira a gente tem a nossa live aqui de novo, e na semana seguinte é a semana da metodologia de projeto. Aguardo todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até mais.